Copiando e movendo arquivos no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como que você pode trabalhar aí com as funções do PHP para criar pastas, para mover arquivos, para copiar arquivo, para deletar arquivo. Se você estiver gostando desse curso, se inscreve aqui no canal, comenta aqui abaixo o que você está gostando, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal. Eu também vou deixar aqui para vocês a playlist aí, né, das aulas do curso e algumas outras aulas que são interessantes para a gente poder estar utilizando essas funções, outras aulas aí que eu falo sobre outras funções para arquivos e diretórios do PHP. E vamos lá para o VS Code para te mostrar aí como trabalhar aí com esses arquivos. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto. Eu tenho aqui basicamente o meu arquivo index e o meu arquivo file aqui, um arquivo TXT comum. A gente vai ver aí como trabalhar aí criando diretórios, como trabalhar aí copiando arquivos, como trabalhar aí com deleção de arquivos. Então, essa daqui é uma aula, uma continuação das outras aulas aí que eu falo sobre outras funções para trabalhar com arquivos e diretórios no PHP, para saber se eles existem ou não. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá para você não perder nada. Então, vamos lá. Primeira função aqui, né? Se eu quiser criar uma pasta aqui dentro do PHP, vou utilizar a função mkdir. A função mkdir permite criar uma pasta. Você vai simplesmente passar aqui o caminho, né, que você quer para essa pasta. Então, por exemplo, eu quero criar aqui uma pasta images, certo? E você simplesmente, com isso, você já pode criar aí sua pasta. Se eu rodar aqui o meu PHP, reparem que ele criou para mim a pasta images aqui, que ela não existia. Se eu tentar rodar novamente essa função e a pasta já existir, eu vou ter um erro aqui, ó, dizendo que a pasta ela já existe, né? Ele tá me dando um aviso aqui, né, dizendo que isso daqui já existe. Então, quando você for utilizar a função mkdir, é sempre bacana você utilizar aí a função fileExists's para verificar se o diretório existe. E aí, caso ele não exista, né, você pode estar criando. Então, eu vou deletar aqui. Ela tem aqui um segundo parâmetro, que é a permissão, né? Então, você coloca aqui a permissão no modo aqui em valor numérico, né? Então, você coloca as permissões aqui da mesma forma com que você coloca no Linux. Então, uma permissão, por exemplo, default, né? Que é essa que está aqui, 0777, significa que é uma permissão geral, ou seja, todo mundo tem direito à leitura, todo mundo tem direito à escrita, todo mundo tem direito à execução. Ou seja, é a maior permissão possível. Então, você vai passar aqui a permissão, né, que você deseja para sua pasta ou para o seu arquivo. E aí, você vai ter que dar uma estudadinha no Linux para você entender o que é essa permissão, quais números, né? Que número que eu posso pôr aqui. Então, por exemplo, posso colocar aqui 755, existem outras combinações de número. Existe também, você pode jogar aí na internet Linux Permission Calculator, e aí você vai simplesmente marcando ali se você quer dar permissão de leitura, de escrita, de execução e tudo mais. Ele já vai gerando esse número para você, né? Aqui no caso eu vou colocar 777. Então, é a permissão máxima. E ele tem um terceiro parâmetro aqui, que é o recursive. Então, o que significa esse recursive? Estou tentando criar uma pasta images. E dentro da pasta images, eu quero que tenha uma pasta chamada logo. Se eu rodar esse comando, ele vai dar erro. Por quê? Porque a pasta, ele não consegue criar a pasta logo, porque a pasta images não existe, né? Então, eu estaria dizendo assim, olha, cria para mim a pasta logo que está dentro da pasta images. Mas como a pasta images não existe, logo eu também não consigo criar a logo. Agora, se eu passar aqui como true, esse parâmetro recursivo, o que ele vai fazer? Ele vai criar as pastas que não existirem. Então, para poder criar logo, ele vai ter que criar images. Então, eu vou rodar aqui. Agora, ele criou aqui a pasta images e a pasta logo. Bem facinho de usar. Como que eu posso fazer para remover uma pasta aí dentro do Linux? Dentro do Linux não, né? Dentro do PHP, usando comandos do PHP. Eu posso utilizar rmdir. Então, rmdir, ela remove um diretório. Então, vou pegar aqui o meu rmdir e eu quero excluir, por exemplo, a pasta logo que está dentro da pasta images. Então, vou rodar aqui. Reparem que a pasta logo foi deletada. Agora, se eu tentar deletar novamente a pasta logo, ele vai dar um erro, né? Afinal, a pasta logo ela não existe. Portanto,
Quando for deletar e utilizar o rmdir, também você tem que usar o file exists para ver se a pasta que você está tentando deletar, ela realmente existe. Nesse caso, a pasta não existe. Vou querer que ele delete agora para mim a pasta images. Então, vou rodar aqui. Ele deletou aqui a pasta images. Então, bem facinho de usar a rmdir. Só que a rmdir, ela tem uma característica que é a seguinte. Se a pasta não estiver vazia, ele não vai conseguir deletar. Então, por exemplo, aqui a minha pasta images tem uma pasta logo ali dentro. Então, se eu rodar aqui, ó, reparem que ele não consegue deletar. Por quê? Porque a pasta não está vazia. Então, se tiver alguma coisa dentro da pasta, algum arquivo oculto, tiver alguma pasta lá dentro, algum outro arquivo, ele não vai conseguir deletar. Então, a função rmdir, se você quiser, né, que você faça aí uma remoção de todas as pastas, todos os arquivos que tem dentro e tudo mais, você vai ter que criar aí uma função aí dentro do seu PHP, uma função que a gente chama de recursiva, né, uma função que chama ela mesma, né? Então você vai precisar criar uma função aí. Essa função ela tem que entrar em cada uma das pastas, deletar cada um dos arquivos, ou seja, ela tem que fazer toda a iteração em cima de cada um. Então, ela tem que entrar em cada uma das pastas, aí se dentro daquela pasta tiver algum arquivo, deletar todos os arquivos, aí deletar a pasta e vai para a próxima e assim por diante. Então, para você poder fazer aí a remoção de um diretório no PHP que tenha coisas dentro, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Você vai ter que criar uma coisinha mais especial, só com rmdir você não vai conseguir, tá? Então, bem facinho de trabalhar aqui, né, com mkdir e rmdir, bem simples. Outra função aqui do PHP, se eu quiser copiar arquivos, né? Então, quero copiar arquivos, como que eu faço? Utilizo a função copy. A função copy, ela tem dois parâmetros. Ela tem aqui o nome do arquivo que eu quero copiar e para onde eu quero copiar. Então, no caso, eu quero copiar o arquivo file.txt. Como ele está na mesma pasta desse arquivo, eu posso colocar aqui só o nome dele. E eu vou passar aqui o caminho para onde eu quero que ele vá. Então, por exemplo, eu quero que ele vá para uma pasta files. Para dentro dela, eu quero que ele fique com o nome de file.txt. Se eu rodar esse comando do jeito que está aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque a pasta files, ela não existe, né? Então, mesma coisa, quando você vai utilizar a função copy, você vai copiar de alguma pasta para outra, você tem que ter certeza que o arquivo que você está tentando copiar existe. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, um arquivo que não existe, ele vai dar erro, né? Ele não vai conseguir abrir aqui o arquivo, então ele não consegue copiar esse arquivo, porque ele não existe. E a pasta que eu vou mandar ele também tem que existir, senão ele não consegue. Então, eu vou criar aqui uma pasta files. Agora sim, vou rodar aqui, ó. Então, vou rodar aqui meu script. Reparem que ele não deu erro e ele criou aqui o meu arquivo file. E aí, aqui, eu poderia também copiar esse arquivo que está aqui dentro. Então, vamos supor que eu quero copiar esse arquivo que está dentro de files. Então, eu vou colocar aqui files, que é a pasta, barra o nome do meu arquivo. E eu quero copiar esse arquivo para onde? Para a pasta files. E eu quero que ele se chame agora a text1.txt. Então, vou rodar aqui. Reparem que agora ele criou aqui uma nova cópia. Então, bem facinho também de você copiar. A única questão importante é você tem que garantir, né, que os arquivos existam e que a pasta que você está tentando copiar exista. Um detalhe importante é, se o arquivo já existir, então, por exemplo, aqui eu vou colocar aqui texto alterado, certo? Reparem que o arquivo já existe, vou copiar novamente e o que vai acontecer é, se o arquivo já existir, ele será sobrescrito. Então, importante também você, né, quando você for utilizar a função de cópia do PHP, você vê se é isso que você quer. Você quer copiar o arquivo, mas e se ele já existiu? O que você quer fazer? Então, você tem que verificar isso antes, né? Então, se o arquivo já existir, você quer que ele sobrescreva, ou seja, ele grave por cima ou não? Então, se você não quiser, você tem que fazer algum tratamento aí para que isso não ocorra. Porque esse é o funcionamento aqui da função copy. Ele vai sobrescrever, ele vai sempre copiar por cima, tá? Outra função aqui do PHP, se eu quiser renomear um arquivo. Então, eu vou utilizar a função rename. A função rename, ela permite que eu renomeie aqui, né, o meu
o meu arquivo aqui. Então, eu quero renomear, por exemplo, esse arquivo files, file.txt. Eu quero renomear ele, né, para files. Eu quero colocar aqui texto renomeado, certo? Vou rodar aqui. Reparem que ele fez aqui o que eu pedi. Então, ele pegou esse meu arquivo que estava aqui dentro, certo? Era o arquivo file que estava aqui, ó. Repare que ele já sumiu. E mudou para texto renomeado. Vou fazer o inverso aqui, ó. Eu vou mudar texto renomeado. Eu vou mudar o nome dele para file aqui, ó, certo? Então, ele renomeou aqui, tudo bem? Só que a função rename, ela não só serve para renomear, como ela serve também para mover o arquivo, ou seja, tirar de um lugar e colocar em outro. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse arquivo file.txt. Então, vou colocar aqui o nome dele, file.txt. Eu quero que esse arquivo vá para dentro da pasta files e ele fique com o nome de file movido. Ou seja, eu estou movendo esse arquivo para lá. Eu vou rodar aqui, ó. Reparem que ele já sumiu daqui e ele apareceu aqui. Então, a função rename, ela renomeia. Então, se eu colocar aqui o arquivo e colocar aqui um outro nome para ele, ele vai mudar o nome. Mas se eu trocar o caminho, ele vai, além de renomear, ele vai mover o arquivo. Então, tem que tomar cuidado quando você estiver usando a função rename, porque o nome dela, né, aparece como renomear, porém, ela faz o que? Ela move o arquivo. Então, na verdade, não é que, por exemplo, esse files movido txt aqui, ó. Se eu mudar o nome dele aqui, por exemplo, file movido 2.txt, na verdade, não é que o PHP vai mudar o nome. O que o PHP ele vai tirar esse arquivo daqui e vai colocar ele nessa pasta com esse novo nome. Se a pasta for a mesma, o que acontece é dar a impressão para a gente que foi só um renomeio, né? Ou seja, que ele só renomeou ali, ele só trocou o nome do arquivo. Mas, na verdade, ele está movendo o arquivo, ele está tirando de um lugar e colocando em outro. Como a pasta é a mesma, parece que ele só renomeou. Mas se você colocar uma pasta diferente, né, o seu arquivo vai para um local diferente. Ele vai sair de onde ele está e vai para um local diferente. Então, também tem que tomar cuidado. E, por último, uma outra função aí muito útil é quando eu quero deletar um arquivo aí no PHP. Eu uso a função unlink, né? Então, a função unlink, ela vai remover um arquivo. Então, eu vou passar aqui o arquivo que eu desejo remover, certo? Então, eu quero que esse arquivo filemovido.txt, que está dentro da pasta files, seja apagado. Vou rodar aqui o comando. Reparem que ele já deletou o meu arquivo. Bem, então, bem simplesinho trabalhar aí com os arquivos no PHP. Uma questão que você tem que tomar cuidado é, essas funções, em geral, elas retornam aqui, ó. Então, por exemplo, ó, unlink retorna um booleano. Rename, aqui, ó, rename, vamos ver o que rename faz. Ó, ele retorna um booleano, se foi, né, se deu sucesso ou não. mkdir, ele retorna aqui um booleano, se criou ou não. rmdir, ela retorna aqui para mim um booleano. O copy, ele retorna para mim, vamos ver o que o copy retorna aqui para mim, um booleano. Ou seja, essas funções, elas retornam aí sempre um booleano dizendo se foi possível fazer essa exclusão, essa criação, esse mover, né? Ou seja, ele vai me retornar aí, porém, uma coisa que você tem que estar ligado, né? E por que você tem que ficar de olho nesse valor? Porque vamos supor que você não tenha permissão de escrita numa pasta. Se você não tiver permissão de escrita numa pasta, você provavelmente, né? O que vai acontecer quando você tentar excluir um arquivo dela ou gravar um arquivo dentro dela? Você vai tomar um erro. E se você não verificar, né? Então, se você não ficar de olho se deu certo, né? Se deu sucesso ou não essas ações, você pode falar o seguinte: eu disse que era para apagar, eu vou confiar que apagou.
Mas não, você não pode simplesmente confiar que apagou, você tem que ter certeza que apagou. Portanto, sempre que você for, né, utilizar essas funções, fique de olho no retorno, porque isso daqui depende muito das permissões, né, que você tem aí nas suas pastas, né, e tudo mais. Então, pode ser um problema aí para você, certo? Então, basicamente essas daqui são as funções aí que a gente usa no PHP para trabalhar aí com mover arquivos e mover pastas, copiar arquivos e pastas, tá legal? Então, se gostou dessa aula, já deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais, @classefinal e até o próximo vídeo.